E aí pessoal, bem-vindos a mais um Board of View. E nesse terceiro episódio da playlist de Como Jogar Roach, nós vamos abordar a Dinastia das Rapinas. Elas que são as grandes oponentes dos marqueses na luta pela Floresta da Madeira. As rapinas desejam restaurar sua outrora digna estirpe e a sua glória na Floresta da Madeira pelo reassentamento das clareiras da floresta. Durante o anoitecer, as rapinas marcam pontos de vitória pelo número de ninhos no mapa. Quanto maior sua presença, maiores seus ganhos. Entretanto, as rapinas estão comprometidas com seu decreto, um conjunto cada vez maior de ações obrigatórias prometidas por seu líder. A cada turno, elas devem realizar todas as ações de seu decreto, ou acabam em tumulto. Para fazer o setup inicial das rapinas no tabuleiro principal, é muito simples. Primeiro você tem que identificar onde os marqueses colocaram o seu token da torre de guarda, que é esse aqui. Logo, se os marqueses colocaram o seu token de torre de guarda nesse ponto, nessa clareira aqui, no canto do tabuleiro, você tem que achar a clareira diagonalmente oposta, que seria no caso essa, e colocar um ninho e 6 pássaros nesse local. No setup inicial no tabuleiro de jogador, basta que você cubra essa trilha de ninhos com os tokens das construções. Ficará mais ou menos assim quando você terminar. Em seguida, você deve escolher um dos 4 líderes disponíveis. Assim que você escolher, você deve alocar os 2 vizires que são destinados a eles. Os 4 tipos de líderes que existem são: o comandante, como atacante em batalha, cause um dano adicional, e os seus vizires vão no mova e batalhe. Então você alocaria um vizir aqui e um vizir aqui, que são responsáveis pelos decretos desse líder, que eu vou explicar mais à frente o que são os decretos. Se você escolher o construtor, você vai ignorar o desprezo pelo comércio, que também vou explicar mais à frente. E os seus vizires vão em recrutar e mover. Se você optar pelo líder déspota, caso remova pelo menos uma construção ou marcador inimigo em batalha, receba um ponto de vitória. E os seus vizires vão em mova e construa. Se você escolher o carismático, você posiciona 2 guerreiros no lugar de um cada vez que recrutar. E os seus vizires vão em recrutar e batalhe. As rapinas têm uma habilidade chamada Lordes da Floresta. Com essa habilidade, as rapinas governam qualquer clareira em que ela esteja empatado em presença com um oponente. Nessa clareira, por exemplo, onde existe um guerreiro de cada facção, uma das rapinas e um dos marqueses e uma construção de cada, os 2 estariam empatados com o número de 2. Mas, com a habilidade de Lordes da Floresta, as rapinas governam essa clareira. A única observação que deve ser feita com relação a essa habilidade é na presença dos lagartos cultistas, que dominam qualquer clareira onde eles estiverem jardins. A segunda habilidade da Dinastia das Rapinas é o desprezo pelo comércio, que não é bem uma habilidade, mas uma característica. Quando se cria um item com a Dinastia das Rapinas, você só recebe um ponto de vitória. O que isso quer dizer? Se você, por exemplo, resolve criar essa carta, onde você receberia um token de espada mais 2 pontos de vitória, por conta do desprezo pelo comércio, você só receberia um ponto de vitória, e não 2. Aqui no tabuleiro individual, nós temos a trilha de ninhos. Os ninhos são as principais formas de pontuação da Dinastia das Rapinas. Ao contrário dos marqueses, que pontuam cada vez que eles constroem uma edificação diferente, os ninhos eles pontuam por mais tempo que eles permanecem no tabuleiro. Ou seja, se eu tenho uma trilha dessa forma, 3 ninhos construídos no tabuleiro, toda vez no final do anoitecer, eu vou receber 2 pontos de vitória. E cada vez que eu for construindo um ninho, e esse ninho permanecer construído até o anoitecer, eu vou receber o máximo de pontos de vitórias que está naquela trilha. Ou seja, se eu construir um 4º ninho, no anoitecer eu vou receber 3 pontos de vitória, e isso permanece por todas as vezes que esses ninhos permanecerem no tabuleiro.
E é importante lembrar que quando esse símbolo aparece no anoitecer, eu vou comprar uma carta extra. O que é esse decreto da Dinastia das Rapinas? O decreto basicamente é a forma como o fluxo de jogo ou das ações vão se desenvolver nessa facção. Nós somos obrigados a concluir todos os decretos em que houverem cartas alocadas. Nesse caso, por exemplo, se eu começar com o líder carismático, eu já tenho uma ação de recrutar e uma ação de batalhar que eu tenho que conseguir fazer necessariamente. E todas as vezes no amanhecer, eu preciso colocar uma ou duas cartas nesses decretos, sendo que apenas uma dessas cartas podem ser do naipe Coringa, do naipe das aves. Ou seja, no início do meu amanhecer, eu poderia acrescentar uma carta do naipe de raposa aqui no mover e uma segunda de Coringa aqui no recrutar. Mas o que isso quer dizer? Para cada carta que eu tiver aqui na ação de recrutar, eu tenho que recrutar em uma clareira referente àquele naipe. Então, se eu tenho aqui uma terceira carta que seja do naipe de coelho, eu tenho que necessariamente recrutar em uma clareira de coelho. E as duas cartas de naipe coringa me permitem recrutar em qualquer outra clareira em que eu tiver ninho, independente do naipe. Se eu tiver uma carta aqui na ação de mover, eu tenho que mover a partir de uma clareira de naipe de raposa. Muito importante, não é para a clareira que eu estou indo. O naipe da clareira que eu estou saindo tem que ser igual ao naipe da carta no decreto de mover. Na batalha, se eu tiver uma carta ali, eu posso batalhar em uma clareira do naipe referente. No caso aqui eu tenho um naipe coringa, então eu posso batalhar em qualquer clareira. Mas se eu tiver, por exemplo, uma de coelho aqui, eu necessariamente tenho que batalhar em uma clareira de coelho. E no construa, eu também tenho que construir em uma clareira correspondente. Ou seja, se eu tiver uma carta aqui do naipe de rato, eu tenho que construir em uma clareira de rato. E se por algum acaso eu não conseguir fazer qualquer um desses decretos, qualquer uma dessas ações na minha vez, ocorre o tumulto que eu vou explicar mais à frente. O fluxo de jogo da Dinastia das Rapinas acontece semelhante ao das outras facções. Eu vou executar as ações do amanhecer, dia e anoitecer. Então, no caso das rapinas, a primeira coisa que eu faço no amanhecer é, caso minha mão esteja vazia, eu tenho que comprar uma nova carta. E a partir das cartas que eu tenho na mão, eu executo a minha segunda ação, onde eu posso adicionar aos meus decretos uma ou duas cartas. Lembrando que todas essas cartas que eu coloco ali em cima no decreto, eu vou ter que necessariamente conseguir fazer aquela ação para não ocorrer um tumulto. E que, por jogada, eu só posso colocar uma carta de coringa. Não posso colocar mais que uma carta de coringa. O terceiro ponto é, se eu não possuir nenhum ninho no mapa, eu vou posicionar um ninho e 3 guerreiros na clareira com a menor quantidade de guerreiros. Então isso é numa medida extrema se eu for completamente destruído no tabuleiro principal. No dia nós vamos criar usando ninhos. O que isso quer dizer? Voltando aqui para essa clareira, eu só posso criar nas clareiras onde eu tenho ninho. Então se eu tenho ninho aqui numa clareira de rato, eu posso criar uma carta que eu tenha ninhos em clareiras de rato. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Aqui, a carta dos batedores requer que eu tenha 2 ninhos, e nesse caso vão ser em 2 clareiras diferentes. Por que vão ser diferentes? Porque eu só posso ter um ninho por clareira. Essa é uma característica das rapinas. Eu não posso ter 2 ninhos na mesma clareira. Então eu preciso ter 2 ninhos em 2 clareiras de rato para poder criar essa carta dos batedores. Em seguida, eu vou resolver o decreto da esquerda para a direita, começando com a ação de recrutar. Então, se eu tenho aqui 3 cartas na ação de recrutar, eu tenho que conseguir recrutar em 3 lugares, sendo que uma necessariamente na clareira de coelho e 2 em qualquer clareira que eu tiver um ninho. Depois eu tenho que resolver a ação de mover na clareira de procedência daquele naipe, batalhar e construir. E no anoitecer, eu vou ganhar um ponto de vitória para cada ninho que eu tiver construído no mapa, ou seja, como eu expliquei anteriormente, se eu tiver 4 ninhos construídos, eu vou receber 3 pontos de vitória. E eu vou comprar uma carta, mais uma carta adicional para cada símbolo desse que aparecer na minha trilha de ninhos.
O tumulto ele acontece quando eu não consigo executar uma das ações do meu decreto. Então vamos dizer que eu tenho que fazer 3 recrutamentos nessa rodada, sendo que um necessariamente em uma clareira de coelho e 2 em qualquer outra clareira. No momento que eu vou fazer o recrutamento, meu estoque de guerreiros está vazio, então eu não conseguiria recrutar para o mapa. Nesse momento aconteceria o tumulto. E essa é só uma das formas de acontecer um tumulto. Outra forma de acontecer o tumulto é se eu tiver que mover a partir de uma clareira de raposa e eu não conseguir fazer aquela movimentação a partir daquela clareira. Eu só conseguir, se eu tiver guerreiros em clareiras de ratos e de coelhos. Ou se eu tiver que batalhar necessariamente uma clareira de coelho e eu não tiver nenhum guerreiro disponível para batalhar naquele local. Ou se eu tiver que construir em uma clareira de rato e eu já tiver construído ninhos nas 4 clareiras de ratos disponíveis. Então no tumulto o que vai acontecer? Primeiro, o regime ele é humilhado. Eu vou perder 1 ponto de vitória para cada carta de pássaro que eu tiver no meu decreto. Então aqui eu tenho 1, 2, 3 cartas. Eu ia perder 3 pontos de vitória na minha trilha principal aqui. Depois acontece o expurgo, onde todas as cartas do decreto são removidas. Em seguida, o líder ele é destituído. Esse líder ele não pode ser mais usado enquanto os outros 3 líderes não tiverem sido também utilizados. Então eu vou descartar o líder carismático e escolher qualquer um dos outros 2. Coloco esse líder novo, digamos que eu escolho o comandante, e eu vou realocar os vizires. Nesse caso aqui, mover e batalhar. Se acontecer mais outros 3 tumultos, onde eu vou destituir o comandante, destituir o déspota e o construtor, eu poderia voltar a escolher o líder carismático. Após a escolha do novo líder, vamos para a fase de descanso, onde eu termino a fase do dia e vou para o anoitecer, onde eu coleto as minhas cartas novas. Então pessoal, esse foi mais um vídeo da playlist de como jogar Root trazendo as rapinas. E fiquem ligados que no próximo vídeo eu vou falar da Aliança da Floresta. Então não esqueçam de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal.